a verdadeira alegria de se viver nesta terra. Nós conversamos, nesta manhã, brincando um pouco. Eu trouxe a comparação ali, da bateria do microfone, onde ela foi a noite toda carregada, mas quando você coloca no aparelho, não tem carga. E aí, como é que explica isso? Você acha que tem energia, você carregou, mas está descarregado. E às vezes nós somos assim, irmãos. Nós achamos que estamos bem, nós achamos que estamos com toda a carga necessária, mas basta aparecer alguma situação, para nós fazermos, para nós realizarmos, para nós colocarmos a nossa mão, que nós vemos que, na verdade, nós não tínhamos a carga, não tínhamos ali a energia necessária para fazer andar, para fazer mover aquilo que era necessário de se mover. No caso do microfone, havia bateria reserva. Não é verdade, irmãos? E nós precisamos de carga, irmãos. Agora, de uma carga contínua. Não é uma carga que você carrega uma vez e somente já está bom, não. Uma carga contínua, para que haja sempre energia em nós. Eu me lembro de uma vez, uma comparação que a missionária Ana fez na antiga congregação, ali sobre o carro. Você enche o carro com combustível, e você anda, e você anda, e você anda, mas você não para abastecer. E de repente aquele carro para, aquele veículo fica no meio do caminho. Por quê? Porque não havia combustível. E ela trouxe ali, a nossa memória, a nossa reflexão sobre a nossa vida espiritual. Aquilo que nós fizemos lá atrás, irmãos, no passado, aquilo que nós construímos em Deus, buscando em oração, em leitura da palavra, em jejuns, em serviço em prol do reino de Deus, nos carregou, serviu ali para um propósito. Porém, aquela carga, ou melhor, aquele combustível espiritual, ele não foi recarregado. E aí a nossa energia começou a ir embora, irmãos. E aí muitos de nós estamos ficando no meio do caminho, sem energia necessária, Algumas vezes temos vontade, mas não temos ali a atitude de ir e fazer, irmãos? Porque a intenção, eu vi essa semana, a intenção sem ação, irmãos, não vale de nada. E se nós tivermos a intenção de fazer qualquer coisa, mas não tivermos ação, irmãos, nada acontece. Eu sempre falo, sobre a nossa casa. Estamos ali sem disposição, estamos ali muitas vezes cansados e dizemos: não, hoje eu não vou fazer nada. Mas aí você pega uma vassoura e você diz assim: eu vou varrer só essa cozinha. Aí termina a cozinha e você diz assim: eu vou para a sala. Aí daqui a pouco você já está lá nos quartos. Daqui a pouco você já virou o sofá para cima, já entrou no banheiro, já fez a faxina da casa toda. E você diz assim: nossa, mas eu estava tão cansado. Mas o que foi que nos levou a fazermos o que achávamos que não conseguiríamos fazer ou não iríamos fazer porque estávamos cansados? Foi a atitude, irmãos. Essa semana eu disse umas 3 ou 4 ou mais vezes a minha esposa, brincando, mas trazendo a realidade. É melhor o feito do que o perfeito. Se nós estamos querendo, irmãos, buscar perfeição em algo, para começar a fazer, nós nunca vamos começar nada. Tem pessoas que dizem: não, eu estou esperando deixar de beber, deixar de fumar, deixar de usar drogas, deixar de me prostituir, para poder ir para a igreja, para poder aceitar Cristo. Só que isso é um engano de Satanás na cabeça daquela pessoa, porque ela de si mesma nunca vai conseguir.
Eu vivi minha adolescência toda dizendo que eu usava droga porque quando eu queria e aonde eu queria, até que um dia que eu disse, eu fui enganado. Eu chorando no colo de minha mãe, eu dizia para ela, minha mãe, eu achava que usava e fazia quando eu queria e bem entendia. E eu me enganei, porque hoje eu estou totalmente dominado, e na verdade, não era bem assim. E é assim que o inimigo faz o laço na gente, irmãos. A gente acha que tem domínio sobre algo, irmãos, mas na verdade, se não for Deus em nossas vidas, nós não vamos dominar nada. Nada. Jesus disse a Paulo, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E hoje nós começamos, né, irmão, vamos dizer assim, de trás para frente o culto, né? Começamos com um corinho. Quem gostou aí? Esqueci um pouco a letra, mas... Eu também estou engajado aqui. Isso acontece, né? Deus vem ministrando essas coisas, né, irmãos, em nossos corações, mas às vezes fica só no coração, a gente não age, a gente não faz. Às vezes a gente quer seguir apenas uma liturgia, fazer tudo, né, irmãos? Mas eu mesmo já preguei há uns anos atrás numa igreja que era muito, né, doutrinária, ali, muito fechada. E ali no dia que eu substituí, né, a presença da pastora num culto realmente de Santa Ceia, a palavra que Deus me deu naquele culto de domingo, naquela igreja cheia, foi quebrando protocolos, irmãos. Aí você imagine você numa igreja totalmente tradicional, e você trazendo uma mensagem dessa, foi desafiador, mas era o que nós precisávamos ouvir. Porque às vezes nós temos protocolos, né? Nós temos os nossos cronogramas, mas às vezes, irmãos, o Espírito Santo quer fazer de uma forma diferente, né? Muitos querem dizer, não, Deus só faz se for assim, Deus só faz se for assado. Não, irmãos. Diziam que no sábado não poderia fazer nada, e Jesus vem e salva, cura, não salva. Jesus dizia, vocês são hipócritas, vocês vão ver lá o seu boi caindo lá, morrendo, e não vão salvar eles. Né? Como é que a gente vai ver uma pessoa precisando de ajuda, a gente não vai parar? Você viu aquele homem, né, que ficou ali na estrada caído, passou o sacerdote, passou o levita, todo mundo indo para a igreja, indo para o templo. Ninguém parou para ajudar aquele homem. E aí para um samaritano, irmãos. Pega, cuida, leva para uma estalagem, deixa dinheiro para o que precisar, além de cobrir. Quando voltasse, ele ainda acrescentaria algo mais. Jesus disse, quem era o próximo daquele homem? Né, irmãos? E às vezes é preciso, né? Olhe para sua irmã e diga assim, olha, saia da sua casinha. É preciso, irmãos. A gente precisa às vezes sair do normal, né? E deixar que Deus realmente nos conduza, né? A gente cantou, a minha vida é do Mestre, o meu caminho, a minha esperança é dele, irmãos. Isso é dele porque não deixar ele guiar. Davi, ele disse, né, ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Às vezes Deus vai nos guiar por esses lugares, irmãos, mas a gente tem que confiar nele. Às vezes Deus ele vai nos levar para desertos da vida, mas ainda lá precisamos confiar nele. Às vezes Deus vai nos levar para a morte, irmãos, como fez com teu filho, como fez com Paulo, como fez com Pedro. Jesus disse, olha Pedro, hoje você vai para onde você quer, mas chegará um dia que você não vai escolher. E qual foi esse dia? O dia que levaram Pedro, irmãos, para ser morto e para ter a mesma morte de Cristo. Mas ainda lá Pedro disse, olha, me dê um minuto.
me pendura de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ter a mesma morte do meu Senhor. Às vezes é assim, você só quer ir para onde quer. Você só quer fazer o que quer e o que acha agradável aos teus olhos. Aí vem Deus e te surpreende, te leva a lugares que você nunca imaginaria que iria. E aí você está lá nesse lugar. Você está lá com algumas pessoas. E aí o que fazer, irmãos? Se não buscar em Deus a sabedoria, a maturidade e a destreza que nós vamos precisar para mesmo ali continuarmos honrando, servindo e glorificando o nome do Senhor. É disso que nós precisamos, irmãos. Falamos muito, nos grupos nesses dias sobre descanso, sobre parar às vezes, irmãos, para nos recarregar, para descansar. Porque Deus, Ele descansou para nos ensinar um princípio. Deus não precisava descansar, mas Ele queria nos ensinar que nós precisamos parar em meio a essa correria doida da vida. Mas às vezes você diz assim: eu paro, pastor, eu descanso, eu fico em casa, eu saio, eu passeio. O seu corpo ali, irmãos, vai estar descansado. Nós vimos isso essa semana. Mas a sua alma, o seu espírito, não. Porque em meio a esse descanso que você deu a esse corpo, você não o usou também para trazer renovo ao seu espírito, à sua vida espiritual. E as pessoas vão estar lá durante a sua semana, durante o dia seguinte, para infernizar a sua vida, para te afiarem também, para te desafiarem, para dizerem coisas nos seus ouvidos desagradáveis, para te fechar no carro, o motorista do ônibus não parar no ponto, passar direto e você está cansado, querendo chegar em casa. Seu corpo está descansado, mas a sua mente, o seu espírito, o seu emocional não se reabasteceu. Então não basta parar, dormir, sentar, botar a perna para cima, passear. Coloque dentro desses programas também, irmãos, vir à igreja, ler a Bíblia na sua casa, orar um pouco mais do que você ora durante a semana, para que você esteja de fato pronto para tudo aquilo que virá sobre você e sobre mim. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guie e nos conduza de